Às vezes uma lua eclipsa um sol. O Sol é gigante, muito maior do que a Lua. O tamanho da Lua é irrelevante se comparado com o tamanho do Sol. E ainda assim, dependendo da nossa perspectiva, é possível que um Sol seja eclipsado por uma Lua. O Sol brilha e emite calor. A Lua é metade invisível e a outra metade só pode ser vista porque reflete a luz do Sol. O Sol é fonte de toda ou quase toda a vida que nós conhecemos. Quase toda a energia que cria e sustenta a vida do nosso planeta vem do Sol. E a Lua é inerte. Ainda assim, dependendo do ângulo que estivermos olhando, às vezes uma Lua eclipsa um Sol. Isso não acontece porque ela é maior, mais viva ou mais brilhante. Isso acontece porque, mesmo com seu ínfimo tamanho comparado com a estrela, o satélite pode chegar muito mais perto da gente. Talvez as pessoas das civilizações antigas tivessem medo desse momento, talvez deslumbramento, talvez ficassem maravilhadas e talvez pensassem que o mundo fosse acabar. Eu digo tudo isso não para dizer que nós somos superiores ou melhores que essas civilizações antigas, mas para dizer que a ideia de que o mundo vai acabar e de que está tudo se acabando não é uma ideia nova, e o eclipse é um exemplo disso. Hoje a gente sabe muito bem que se o mundo acabar, ou quando o mundo acabar, não vai ser por conta de um eclipse. Mas esse evento é tão impressionante que é compreensível que se fique pensando nele por dias e dias depois que ele acontece. Talvez porque simplesmente sejamos capazes de contemplar esse evento e ver beleza nele. Talvez porque a escuridão do eclipse seja acompanhada pela escuridão da ignorância e nos leve a imaginar explicações catastróficas para essa anormalidade. Os povos antigos sabiam de muitas coisas que hoje nós já não sabemos. E nós sabemos de muitas coisas que eles não sabiam. O nosso conhecimento sobre astronomia é muito maior do que o desses povos. E, portanto, não precisamos temer o fim do mundo vindo desse momento de escuridão. Isso não significa que tenhamos nos livrado da ideia de que o fim está próximo. Nós somos bombardeados por tantas atrocidades todos os dias que podemos cair na ilusão de que o período que vivemos é singularmente pior e mais decadente do que os outros tempos. Às vezes uma lua eclipsa um sol. A ilusão de que esse momento é singularmente pior ou decadente é tão perigosa quanto a ilusão de que nós somos superiores e que os humanos do passado eram radicalmente diferentes de nós em certas coisas. Imagina uma pessoa que nasceu no ano de 1900 no Brasil. Aos 4 anos veria a revolta da vacina, aos 10 a revolta da chibata e aos 12 a guerra do contestado. Aos 14, a Primeira Guerra Mundial, os horrores da trincheira, uma destruição antes inimaginável, com não centenas, não milhares, mas milhões de soldados equipados de máquinas de matar, quase impensáveis na época. Aos 17 anos, veria as greves gerais, várias revoluções, dezenas de milhares de pessoas protestando e uma dura repressão policial, que resultou em várias mortes. Aos 18 anos, veria a epidemia da gripe espanhola, uma gripe que sozinha matou muito mais pessoas do que toda a Primeira Guerra Mundial, levando inclusive o presidente do Brasil. Com 20 e poucos anos, veria o país cortado por conflitos internos de ponta a ponta, como as revoltas tenentistas à Coluna Prestes. Em seu aniversário de 30 anos, já estaria vivendo na Grande Depressão, afinal a gota d'água que levou à maior crise econômica dos últimos séculos aconteceu no final de 29.
40 anos, aniversário, tempo passa. Seria muito compreensível que essa pessoa pensasse que o século XX é um momento horrível e decadente da civilização. A gente tem tão bem registrados tragédias, horrores, absurdos tão abjetos que aconteceram ao longo desse século. É natural que a gente acabe esquecendo de outras coisas que também aconteceram neste século. Mas, mesmo com tudo isso que viveu, o século XX foi, em linhas gerais, o mais próspero e pacífico da história da humanidade. A mortalidade infantil nunca foi tão baixa, a expectativa de vida nunca foi tão alta, a proporção de mortes por crimes violentos nunca foi tão baixa, a alfabetização e a disponibilidade de alimentos e remédios nunca foram tão altas. O negócio do Sol é que ele vem todo dia. Por mais impressionante que seja um eclipse, talvez seja ainda mais impressionante o fato que o Sol vem e continua vindo e continua trazendo energia de que dependemos para continuar vivendo. Grande parte das coisas que melhoram a nossa vida não causam alarde, não aparecem nos jornais, ninguém compartilha no WhatsApp, não nos deixam boquiabertos e estupefatos. É um trabalho de formiguinha, é uma pesquisa científica que leva anos para desenvolver um novo remédio que vai salvar vidas. É a elaboração de um sistema de esgoto, que pode não parecer grandes coisas, mas vai prevenir muitas mortes. É um desenvolvimento filosófico que hoje parece muito contraintuitivo e que daqui a algumas décadas vai parecer óbvio e ajudar muita gente a viver a sua vida. Essas coisas são como o Sol, e por vermos todo dia só um pouquinho dela, afinal o Sol está muito longe, a gente pode acabar esquecendo do quão incrível ele é. O incrível do eclipse é uma lua tão pequena tapar um Sol tão grande e causar esse momento de escuridão. O incrível do Sol é que ele sempre volta. Mas os eclipses sociais não passam sozinhos, que nem os eclipses do Sol. Quem vive em uma época é moldado por essa época, mas ao mesmo tempo também molda essa época. Nós somos sujeitos históricos. Nós somos a espécie que moldou o planeta de acordo com seus interesses. E isso teve um preço. Mas ao mesmo tempo isso mostra o quão incrível é a nossa capacidade de transformação e como, não esperando, mas agindo, nós somos capazes de encontrar soluções para esses grandes problemas do século XXI, para fazer passar o eclipse.